Bom, hoje eu transmito aqui do Rio de Janeiro, vim para um evento. Uma das grandes indagações que se tem hoje em dia é sobre o chamado fator militar. Nós não tivemos, aí, ao longo das últimas décadas, nenhum estudo sério sobre o que são os militares hoje. Da parte da esquerda ficou muito centrado aí na questão dos direitos humanos, na questão das torturas na ditadura. Da parte, digamos, da direita, você não teve também nenhum estudo substancial sobre esse pensamento dos militares. É interessante, quando saiu o Plano Nacional de Defesa, saiu com o Jobim inicialmente, depois com o Celso Amorim, você via nos militares, estavam finalmente se encontrando uma justificativa para as Forças Armadas, que consistia na chamada Amazônia Azul, ou seja, a defesa das fronteiras, a defesa do litoral, do pré-sal e a defesa da Amazônia. Então, em cima desse, você dá uma justificativa, digamos, para as Forças Armadas, e daí você tinha planos de investimento, você tinha mudanças do perfil das Forças Armadas, ou seja, em vez de Forças Armadas, principalmente Exército, em diversas partes do país, sistemas mais enxutos, com jatos e tudo, daí entra a questão do FX, da licitação dos jatos aí, vencido pela gripe. Você tem a questão da tecnologia, da inovação, o submarino nuclear. Então, todo esse entorno, a questão das guerras híbridas, todo esse entorno em torno desse Plano Nacional de Defesa. De repente, vai esvaziando, vem o impeachment, o Temer passa a tentar utilizar as Forças Armadas para as questões internas aqui, para aliviar a barra. O próprio Alexandre de Moraes, quando foi ministro do Temer, embarcou nessa história de inventar vinculações terroristas aí, com um grupo de pessoas, de rapazes lá do Paraná, de alguns lugares, em rede social, pessoal louquinho aí de tudo, tentou criar essa questão do terrorismo e tudo para justificar uma ampliação da presença militar como forma de compensar o enfraquecimento político do próprio Temer. E daí vem Bolsonaro, que não é um governo militar. Isso é bom salientar. O Bolsonaro não é um governo militar. O Bolsonaro tem muitos militares aí, mas não representa as Forças Armadas. Então, o que são as Forças Armadas? Você pegar ao longo da história, quando você começa lá nos anos 30 a formar os oficiais militares, você cria uma elite militar que vem da classe média. Não era das elites, que nem que você tinha elite jurídica, por exemplo, que eram filhos de juristas, de desembargadores, de fazendeiros. Então você cria uma classe média que, isso aí antes, um pouquinho antes, que vai desembocar no tenentismo, vai desembocar das propostas reformistas aí dos anos 30, 40. Quando você vem em 64, você tinha a chamada Sorbonne, o grupo ideologicamente liderado pelo governo do Couto Silva, que tinha o seu projeto de país também, aí, autoritário, tudo, você podia discutir, mas tinha um projeto de país. Depois isso vai esvaziando. A Escola Superior de Guerra se mantém durante algum tempo, vai perdendo expressão cada vez maior. Daí, quando entra, digamos, o governo Lula e Dilma, com o Jobim e com o Celso Amorim, você tem esse Plano Nacional de Defesa que traz ingredientes de projeto nacional. Mas isso morre com o tempo. Então, o que acontece agora com as Forças Armadas? Você pega a Embraer. A Embraer é o maior feito tecnológico nacional, fruto das Forças Armadas. É o Brigadeiro Montenegro lá atrás, é o CTA, é o ITA, tudo isso desemboca na Embraer, que é privatizada num determinado momento, mas passa a ser peça integrante da indústria de defesa. A indústria de defesa é relevante em qualquer país do mundo como geradora de inovação, de tecnologia, e os militares simplesmente se calam. Uma venda assim, se calam. Eles permitem, por exemplo, sem reagir, eu não digo intervir, mas eles podiam ter posições políticas, por exemplo, quando o Ministério Público, a Lava Jato, começa a obrigar todas as grandes empresas brasileiras a fazer acordos com os Estados Unidos, colocando interventores nessas empresas. A Embraer, antes da privatização, tinha um interventor com acesso a todos os dados estratégicos dela, de um escritório de advocacia que trabalhava para a Boeing também. A Petrobras, eles colocam internamente lá um sujeito
um sujeito com acesso a todos os dados estratégicos da Petrobras. Isso aí foi passando ao largo, passando ao largo. Então, o que é esse nacionalismo da Petrobras, dos militares hoje? Você tem, de um lado, um profissionalismo do alto comando. O alto comando hoje é profissionalizado, mas parece que tem um trauma de 64, não quer envolvimento maior com política, o que é bom, em certo sentido aí. Mas também não opina sobre nenhum dos fatores centrais de segurança nacional ou de projeto de país. As Forças Armadas. Então, a única coisa que os comove aí é a questão territorial. Por exemplo, instalar uma base americana no Brasil, eles não aceitam. A questão da Amazônia, aí não aceitam a interferência internacional. Mas apenas isso. Apenas isso. No restante, você desmonta a indústria de defesa. Provavelmente o submarino brasileiro, eles vão matar de inanição, já estão cortando verbas aí para o submarino brasileiro. As empreiteiras, que eram parceiras das Forças Armadas, que tinham essa tecnologia, foram destruídas pela Lava Jato. Ou seja, em vez de tirar os controladores e punir os controladores, destruíram essas empresas. A engenharia nacional perdeu relevância. Então, esse é um dos grandes dilemas que você tem hoje nos tempos atuais, né? Você não tem hoje um projeto de Brasil sendo acionado aí por nenhum setor. Você tem aí uma centro-direita que surge agora com um discurso mais de direitos humanos, aí, meio cosmético, né? Mas ligado à questão da internacionalização, da globalização e tudo mais, né? O PT tem a bandeira aí das questões sociais, que é relevante a bandeira, mas de projeto nacional, a não ser naquele espaço de tempo aí de 2008, 2010, inclusive com o próprio Celso Amorim tendo um papel relevante na diplomacia brasileira, se perdeu um pouco aquilo. Então é complicado, né? Porque quando você fala no interesse nacional, não é aquela questão xenófoba de fechar, de impedir a cooperação internacional. Não. É uma posição que você define o que é relevante para o Brasil. Ao longo dos anos 90 e 2000, nós tivemos esses avanços. Você não é contra a empresa estrangeira. A empresa estrangeira tem que vir para cá, mas tem que trazer o desenvolvimento para cá. A Fiat fez isso nos anos 90 também. Tem que trazer o desenvolvimento para cá. A Petrobras, com Águas Profundas, montou lá o centro tecnológico dela, que veio o GE, vieram todas as grandes empresas, transmitindo conhecimento aqui para a área acadêmica. Hoje está tudo perdido. Está tudo perdido aí com esse governo Bolsonaro, né? Mas é um ponto relevante aí, até quando, um ponto que pode chamar a atenção aí das Forças Armadas, essa politização cada vez maior dos sargentos das PMs. Aquele evento aqui em São Paulo, da PM, dando diploma aí para sargentos, com Bolsonaro sendo aplaudido, Dória sendo vaiado, seja o que for, e logo depois aquela cena de uma vereadora do PT sendo cercada por 2 PMs aí armados de revólver, mostra que essa questão do avanço das milícias está ligado à questão do avanço do baixo clero das polícias militares. Isso aí é uma coisa que pode chamar a atenção das Forças Armadas mais adiante. Mas a questão da tecnologia nacional, a questão do projeto nacional, tudo isso foi para o vinagre aí. De um lado é bom para evitar novas aventuras de fechamento político e tudo, mas de outro lado é mal porque o conceito de segurança nacional não tem quem o defenda.